Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Agora, toda terça e quinta, às 20 horas, horário de Brasília, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em 20 de agosto de 2016, na Califórnia. É a terrível história de Tara Neal. Ela, na época dos fatos, tinha 25 anos, 3 irmãs. Ela é filha de Deborah Neal. Deborah Neal era uma mulher de negócios bem-sucedida. Ela tinha uma empresa de desenho de interiores, vivia em uma casa luxuosa, usava roupas de grifes famosas e tal. Ela se divorciou quando a sua filha, do pai da filha dela, né, da Tara, quando a Tara tinha 5 anos. 5 anos. Ela estava procurando um amor, né? E ela encontrou 4 vezes. 5, né? Com esse aqui, mas vamos lá. Ela estava procurando uma pessoa para dividir a vida dela e tal. E aí o que acontece? Ela entrou num site de relacionamento e encontrou John Meehan, conhecido por John Dirty. Ele era divorciado de Tonya Sells, pai de 2 jovens. Em 1989, a Tonya, ela era estudante de enfermagem, tinha 25 anos, e ela descobriu que o seu namorado não era quem parecia ser. Mas, enfim, ela acabou ainda tendo 2 filhas com ele e depois o relacionamento não deu certo. Ele estava estudando a faculdade de Direito na Universidade de Dayton. Ele havia sido reprovado, ou seja, o cara não era bom no que ele fazia. E naquela época ele tinha dito para ela que ele tinha 26 anos, né, para a primeira mulher dele. Na verdade, ele tinha 31. O cara, além de tudo, era um mentiroso compulsivo. Mas vamos ver a história da vida da Deborah. Gente, o primeiro cara que a Deborah namorou, ele conseguiu muito dinheiro dela. Isso mesmo, mais de 2,5 milhões de reais, equivalente a isso. Ele tinha esposa e família em Nova York, mas tinha falado para Deborah que ele era divorciado. Mas a Deborah descobriu que tudo era uma mentira. O objetivo era conhecer outras mulheres e tirar dinheiro dela. Então ela percebeu que o cara só estava roubando o dinheiro dela, não estava sendo sincero e ela finalmente o deixou. Mas depois que isso aconteceu, a Deborah começou a namorar novamente. E dessa vez, ela realmente namorou alguém com quem as filhas gostaram. Eles tiveram até um bom relacionamento, ele com as filhas dela e tal. Mas problemas entre o casal, a Deborah e ele acabou se separando. Aí a Deborah encontra o terceiro cara, um dentista. Ele se apresentou como um homem cristão, perfeito, e eles casaram. Mas, logo após o casamento, ele mudou totalmente a sua personalidade, mas dizendo ele mostrou quem ele era, né? Ele queria que a Deborah não trabalhasse mais e ele queria que tivesse comida na mesa todas as noites às 18 horas e feita por ela. E ela é uma mulher de negócios, com uma empresa bem-sucedida, e ela não queria parar de trabalhar. Então chegou um ponto que ele começou a ir no trabalho dela, para ver realmente se ela estava trabalhando, se ela estava com alguém, e isso durou 2 anos. Aí, claro, o casamento acabou. Aí a Débora conheceu um jogador de hóquei. Teve uma época que a Débora ficou assim financeiramente apertada, então ela estava perdendo quase a casa dela. E esse cara, bem legal, ele até usou um dinheiro de uma herança que ele tinha e pagou por tudo. No entanto, segundo as filhas dela, ele acabou sendo abusivo com a mãe, batendo na mãe e tal, e bateu até no namorado de uma das filhas da Débora. E aí a polícia foi chamada, ele foi preso. Depois disso, o relacionamento acabou. Depois teve um cara que ela conheceu e esse cara ficou noivo da Débora. Esse cara acabou sendo um viciado em jogo, um vigarista. Então, mais uma vez, o relacionamento acabou. Então, esse homem dizia que ela era feia, gorda, e o relacionamento não deu certo. Você viu que ela só pega homem que não presta, né? Então, finalmente, a Débora conheceu o John Meehan, chamado John, Dirty John, tá? Ele disse que ele era médico, anestesista, que ficou provado tudo, que ele era tudo uma mentira, que ele era apenas um enfermeiro, que acabou sendo demitido devido a estar usando os anestésicos para consumo próprio.
Ele disse que ele acabava de retornar para a Califórnia depois de um ano como médico voluntário no Iraque, que ele viajou com o grupo de Médicos Sem Fronteiras. O Médicos Sem Fronteiras, pessoal, são médicos que vão ao exterior por 1 ou 2 anos como voluntários para ajudar áreas pobres, áreas de guerra, onde a saúde pública é pouca ou quase não existente. E ele disse que ele, sendo médico, ele foi junto com esse grupo ser voluntário. E tudo isso ficou provado mais tarde, que também era mais uma mentira. Mas a Débora, cega como ela é, ela disse que ele era o cara mais maravilhoso que ela conheceu na Terra. Isso mesmo. Aí a irmã, uma das filhas dela, a Tara, recebeu um telefonema de uma das irmãs, e uma das irmãs disse, abre aspas, Tara, eu conheci esse cara estava analisando a casa da mamãe, olhando as coisas de cima e embaixo, esse cara é um vigarista, fecha aspas. A irmã dela disse para a mãe dela que aquele cara não podia mais entrar na casa. E a mãe até mudou-se para uma outra casa, que ela pagava aluguel nessa, uma fortuna. Ela se mudou para uma outra casa, pagando o equivalente a mais ou menos uns 30 mil reais por mês. Mas ela não queria conflitos com a filha, então ela falou, então tá, eu vou mudar, eu vou para outra casa. E as jovens finalmente, né, todas elas, resolveram conhecer o John. Só que a Tara disse que quando ela foi apresentada para ele, ela disse que sentiu algo muito esquisito. Ele foi muito reservado e quando ele se apresentou para ela, ele nem falou nada, muito prazer. Ele falou oi e acabou, como se nem aí. Aí no dia de Ação de Graça, gente, Dia de Ação de Graça é um feriado muito importante nos Estados Unidos, é quando as famílias se juntam, como Peru, é até mais celebrado que o Natal aqui nos Estados Unidos. Só que ela viu a Tara que o cara usava o carro da mãe dela, um carro importado, maravilhoso e tal, e ela questionou a mãe dela. Por que esse cara tá usando seu carro? E aí a mãe dela, querendo tomar a defesa do rapaz, acabou discutindo com a filha e praticamente a colocou para fora no dia desse feriado que é muito importante de Ação de Graças e mandou a menina embora. A Tara disse que ela ficou tão revoltada que ela pensou como ela ousa escolher um homem em vez da filha. Como ela não percebeu que isso estava errado, então a Tara chegou ao ponto que disse, tudo bem, eu amo minha mãe, não quero ficar sem a minha mãe, mas como vou continuar lidando com ela? Então ela e a mãe resolveram fazer terapia, para que pudessem aprender a serem cordiais umas com as outras. E ali veio o Natal. Claro que o John ia estar presente. Então elas decidiram o seguinte, a Débora tinha vários netos, né? Eles decidiram que o John iria ficar com os meninos e a Tara iria ficar com as meninas, as sobrinhas, e cozinhar. Porque nesse dia da festa, como eu falei, tinha muita gente na casa, vários netos e tal. No entanto, o John não seguiu o que havia sido acordado entre eles. Ele apareceu com uma sacola cheia de presentes para todas as crianças e foi direto para todas as crianças distribuindo os presentes e acabou indo até para a parte onde que a Tara deveria estar com as crianças, ou seja, ele quis impressionar a todos bancando o cara Papai Noel para mostrar que a Tara e as irmãs são todas loucas, mas ele era aquele homem maravilhoso. Aí a família, todo mundo, que maravilha, que cara lá. Depois do Natal, a Tara e os irmãos contrataram um investigador particular para olhar mais a fundo a vida do John, porque nesse ponto eles todos estavam pensando, algo está errado. Gente, as filhas descobriram que ele era um especialista em esconder segredos, incluindo suas prisões anteriores. Isso mesmo, por tráfico de substâncias ilícitas. Quando ele saiu da prisão, ele mudou de nome. Ele mentiu, brincou, traiu muitas mulheres durante a vida toda dele. As filhas da Débora se tornaram céticas contra ele, por isso que resolveram investigar. O investigador disse que o John não era médico coisa nenhuma, ele nunca frequentou nenhuma faculdade de medicina. E ele tinha uma ficha criminal que revelava que ele cumpriu pena na Califórnia e em Michigan. Por quê? Porque ele trabalhou como enfermeiro em hospitais e ele roubou remédios narcóticos dos hospitais onde ele trabalhava
e ele acabou sendo preso por isso. Na verdade, ele tinha, gente, acabado de sair da prisão dias antes que ele conheceu a Débora. Aí as meninas ficaram em choque total. Elas descobriram que 1 ano antes da Débora conhecer o John, em 2014, o John foi preso depois que uma mulher deu queixa que ele a perseguiu, a extorquiu muito dinheiro. A mulher, ela era uma escritora muito rica e ela encontrou o John em um hospital onde ela estava se recuperando de uma cirurgia. E ele falsamente disse que ele era o anestesista. Ela disse que ela acordou, viu um homem de uniforme ao lado da sua cama e ele deu o número do telefone e disse para ela: se você tiver algum problema após a cirurgia, me ligue, eu sou anestesista. O contato entre ela e o John, essa escritora, acabou levando a um relacionamento. E ele a convenceu a transferir todo o dinheiro para contas bancárias dela, que totalizavam quase 200 milhões de reais. Mas antes que o dinheiro estivesse sido transferido todo para o John, ela meio que hesitou. E eis que uma amiga dela, alarmada, com isso, pesquisou o nome do John online e viu que várias mulheres haviam dado queixa que ele havia extorquido e perseguido essas mulheres. O John, ele rejeitou todas essas alegações contra ele, dizendo: isso foi apenas um rompimento ruim. Ela estava com ciúmes de mim, inventou tudo isso. Mas depois que ele soube que a mulher havia bloqueado a transferência, uma disputa financeira ocorreu. Visto que o John já havia gasto do dinheiro que ela estava transferindo, o equivalente a uns 150 mil reais. E ele já tinha isolado essa mulher da família, tal. Ele causou grandes estragos na vida dessa mulher. Então, quando a polícia entrou nesse caso para prender o John, ele estava dirigindo um carro que aparentemente ele havia extorquido de uma outra mulher, que ele morava em um trailer todo bagunçado, que ele havia conseguido esse trailer de uma terceira mulher. Então, vocês já viram onde eu estou indo com essa história. E no freezer do trailer dele, a polícia descobriu que havia uma mochila contendo uma arma, munição, binóculos, fita adesiva, braçadeiras com unidade GPS e cápsulas de... eu não posso falar o nome. Isso claramente era um kit para abduzir pessoas. A polícia diz que ele parecia ser alguém muito experiente em fazer o que estava fazendo. As moças, sabendo de tudo isso, contaram para a mãe. Ela não acreditou muito. E ele foi proibido de ficar com as netas da Débora, porque em uma ocasião ele começou a contar uma história sobre uns pássaros, umas abelhas, e ele começou a dizer umas coisas impróprias para as crianças quando estava contando essas histórias. E aí as filhas da Débora começaram a estabelecer limites com a mãe dela por causa disso. E disse que elas descobriram algo que chocou. Elas não sabiam que a mãe dela estava casada com esse homem. Pois a mãe dela casou às escondidas. 2 meses depois que ela conheceu esse homem, ela já estava casada com ele, mas não tinha contado para as filhas. E ali, as meninas não queriam mais os netos perto daquele cara. E também falou para a mãe dela: também não quero perto de você. Não. O John começou a monitorar a Débora, ao ponto também que ela já também não podia mais ver o neto. E isso realmente criou uma divisão na família, E a coisa mais importante, segundo para ela, eram os netos dela. Então ela resolveu deixar o John. Aí a filha da Débora, a Jacqueline, ela estava, na hora que ele estava se mudando, saindo da casa, ela começou a filmar tudo, coisa por coisa. Ela disse que ela estava filmando isso porque ela tinha medo que depois ele dissesse: não, elas ficaram com isso meu, ficaram com aquilo de valor meu, e aí entrar na justiça contra elas. Ela falou: não, eu vou filmar tudo, Só que ele não gostou, ele chamou a polícia. E quando a polícia chegou, ele inventou que a Débora tinha dado um soco na cara dele. Então, pra você ver onde está indo. A Débora, então, ela entrou com um pedido de anulação do casamento dela em Las Vegas. Mas, gente, o cara, no dia da anulação do casamento, ele estava em lágrimas. E ele disse para a Débora que ele merecia uma segunda chance, para ele provar que ele era inocente de todas essas acusações. Não preciso nem dizer que os apelos levaram a uma breve reconciliação. Mas um pouquinho após a reconciliação,
Ela resolveu fazer a própria investigação dela. Ela já tinha muita coisa que o investigador das filhas tinha dado. E aí ela percebeu que o cara é um tremendo de um fraudador, um scammer, como a gente chama aqui. Então, ela dessa vez deu um basta, acabou o relacionamento. Ele disse que ia tirar a vida das filhas dela, disse que ia colocar em uma das filhas amarrada com tijolos e jogá-la no fundo do mar. Ele chegou ao ponto de dizer a um advogado que ele iria tirar a vida de todas as filhas dela. Minha advogada o advogado chegou a comunicar a isso, eles foram na polícia e tal. A Tara, naquela época, ela trabalhava num canil, então ela levava sempre o cachorro dela para o canil quando ela ia trabalhar. E ela disse que algumas vezes ela ia para o trabalho, ela tinha uma sensação como se alguém estivesse seguindo-a. Ela falou que era um sentimento, um feeling, que alguém estava seguindo. Mas ela nunca viu se era o John ou não. Bom, naquele dia, ela foi para casa e tal. Quando ela ela tá no estacionamento do prédio onde ela mora, o cachorro dela começou a latir muito, muito, muito. E começou a latir agressivamente. E ela, de longe, viu um homem se aproximando. Ela nem teve ideia de quem seria aquele homem. E até ela disse pro cachorro dela parar de latir. Mas quando ela estava no estacionamento ali, como eu falei, superior, onde ela morava, quando ela foi pegar o local para o cachorro entrar no carro, alguém a segurou pela cintura e olhou nos olhos dela e disse: "Você se lembra de mim?" Ela não disse nada e deixou cair a coleira do cachorro no chão. Ela disse que ela pegou a bolsa dela instintivamente e colocou a bolsa próxima do coração dela. Aí ela tentou fugir, mas ela não conseguiu. Ele estava tentando cobrir a boca dela. Enquanto isso, ela começou a mordê-lo o mais forte que ela podia. O cachorro dela começou a morder o cara também no calcanhar e ela gritando, gritando, e ela disse que ela sentiu algo. Ela pensou que era um soco que ela tinha levado, mas ela só sentiu algo, mas não sabia o que que era. Mas na verdade, gente, ela não tinha levado um soco. Ele tinha usado um objeto cortante de cozinha para atingi-la. Mas por instinto, quando ela colocou a bolsa na frente do coração, quando ele tentou fazer isso, pegou na bolsa, então não apunhalou o coração dela. Como eu falei, o cachorro mordendo o cara tal, e ela começou a chutar e chutar. E foi nesse momento que ela percebeu que ele estava com esse objeto cortante na mão. Ela não tinha percebido ainda. Aí ela tentou tirar da mão dele esse objeto, e ela conseguiu. Ela conseguiu arrancar e caiu perto do lado direito dela, né? E ela é destra. Imediatamente ela pegou o objeto e ela começou a atingi-lo nos ombros várias vezes. Então ela segurou a cabeça dele para trás e o atingiu 2 vezes na cabeça. E ela ficava empurrando ele, mas ele estava tentando vir para cima dela, e ela disse que ela assistiu vários seriados, né, de coisa de true crime, principalmente também aquela série Breaking Bad, que ela viu, né, como é que o povo faz no momento daquele. Ela falou que foi meio que instintivamente inspirado quando ela segurou a cabeça dele para trás. Ela disse que foi até inconscientemente. E aí, nesse momento, ela atingiu a testa dele e deu, com esse objeto cortante, o golpe que foi no olho dele. Ela falou que tudo isso que ela tinha visto na televisão, porque ela falou que ela lembrou que ali era a entrada mais suave e ela sabia que podia atingir o cérebro dele, atingindo os olhos dele. No final das contas, ela desferiu contra ele 14 golpes e ele acabou caindo em cima dela. Ela o rolou do lado, os vizinhos começaram a correr para ela, né, tal, ligaram a polícia. Aí ela ligou para a mãe dela e disse, abre aspas, "Sinto muito, acho que tirei a vida do seu marido", fecha aspas. Ele foi levado com vida para o hospital, mas a Débora legalmente ainda era casada com ele, e após alguns dias, a Débora autorizou para que desligasse os aparelhos que o mantinham vivo. E ele veio a falecer. A polícia, quando chegou no local, gente, eles acharam que o cara era vítima. E eles não estavam dando muita bola para ela, fazendo um monte de perguntas. E ela dizia, ele é meu padrasto, ele é meu padrasto. E todo mundo vendo o cara ali, né, quase sem vida. E ela tinha ferimentos no braço e tal. Mas acontece que
ela acabou depois sendo levada para o hospital, ela ficou muitos dias na semana do hospital, e ela acabou sofre até o dia de hoje de pós-traumática disorder, que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de PTSD. Ela disse que fez muita terapia, que ela teve e ainda tem muitos pesadelos. Ela criou um podcast chamado O Esquadrão Sobrevivente. Ela diz que o objetivo é mostrar para as vítimas que elas podem obter vantagens sobre seus atacantes. E ela disse que os ouvintes dela, ela diz para eles que é extremamente importante que a pessoa que sofreu algo assim faça terapia. Então ela começou a dar treinamentos para as pessoas como se livrar de relacionamentos abusivos, como se livrar de uma situação como a que ela estava. E ela foi fazer um treinamento para pessoas que têm traumas, né? Ela disse que foi muito triste o que aconteceu, porque ela não culpou a mãe dela, mas o relacionamento ficou meio abalado, apesar que elas deram muitas e muitas, muitas entrevistas juntas. Eu vi tudo bem entre as duas, mas a última entrevista que eu vi, quando perguntaram para ela como que tá o relacionamento dela e com a mãe dela, ela disse: nós estamos trabalhando, tipo assim, tentando fixar. Então, talvez alguma coisa ali já deve ter se deteriorado, né? E ela é uma sobrevivente, ela está agora, né, morando com um rapaz, Collier Landry, que também apresenta o show dela chamado Survive Squad, que é o Esquadrão de Sobreviventes, né? E esse jovem, ela disse que ela sentiu que ela podia compartilhar qualquer coisa com ele, e eles estão juntos até hoje. E ela é uma ativista contra a violência doméstica, e como falei, ela tem um podcast. Minhas considerações. Tudo isso, gente, poderia ter sido resolvido, né? E nunca deveria ter acontecido. Em primeiro lugar, a mãe dela tem uma grande parcela de culpa em tudo isso. Vocês viram quantos homens que essa mulher se envolveu? Era um pior que o outro. A mulher tem assim, um dedo podre para escolher homem. Ela sai de um, cai no outro, sai de outro, cai no outro. Ou seja, eu acho que ela tem uma codependência. Para quem não sabe o que é, tem pessoas que sofrem de codependência. Elas acham que pode fixar, arrumar a pessoa, né? Então elas ficam ali do lado da pessoa e eles só acabam pegando esses trastes aí. Essas meninas passaram por tantas coisas, viram tantos homens horrorosos entrando e saindo da vida da mãe dela. E quando elas descobriram que o cara não prestava, gente, a mulher não acreditou. Poxa vida, uma mulher instruída, tem uma empresa, vive bem. Como que ela não acredita nas coisas que o investigador achou? Ela só acreditou depois, muito tempo depois, quando ela foi atrás. Infelizmente, a Tara tem um trauma e vai ter que viver com isso pro resto da vida dela. Eu culpo a mãe dela, boa parte por isso. Essa menina não teria que ter passado nada que passou. Como que fica a cabeça de uma jovem de 25 anos que teve que tirar a vida de alguém para sobreviver? Então, fica aí. Gente, uma vez mais eu repito. Muitas pessoas perguntaram para mim, mas você fala para tirar a ficha policial da pessoa, como é que eu faço? No Brasil, você pode ir no fórum criminal, tá? Leva o nome do cara. Se ele tiver um nome muito comum, José da Silva, você tem que levar o nome do pai e da mãe. Agora, se ele já tem um nome bem diferente, leva lá o nome. Ali vai sair se ele tem alguma condenação, se ele tem alguma ficha policial. Pelo menos quando eu advogava no Brasil, era de graça. Não sei se tem, hoje em dia tem alguma taxa, alguma coisa, mas na época era de graça. Qualquer pessoa poderia ir e tirar. Peçam a ficha, gente, dessas pessoas, tirem. É muito importante vocês saberem com quem vocês estão lidando. Se essa mulher tivesse tirado a ficha desse cara, ela nem teria começado com ele. Olha, o cara tinha 6 dias antes da prisão. E olha os crimes que ele praticou. Então fica aí a dica. Se você conheceu alguém, pega o nome do bonito lá e da bonita e vai no fórum, tenta saber, fórum criminal, se essa pessoa teve passagem pela polícia. E, pelo amor de Deus, não acredite nessas palhaçadas que a maioria tem. Geralmente tem muita ação de mulher contra homem, por violência doméstica, e eles... não foi nada disso, ela inventou, não sei o que. Aí o cara vem e fala pra ela, não, ela tava com ciúmes de mim, é porque isso e aquilo. Aí coloca toda a culpa na mulher. E diz que ela é uma louca que fez isso contra mim. Aí a mulher, tá, então tudo bem, vamos sair. Gente, pelo amor de Deus. O cara tá condenado,
tá condenado. Esquece, não tem que ouvir as besteiras que ele vai falar pra você. E é isso o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, e vocês me digam aí, vocês acham que a Tara poderia não ter passado por tudo isso se a mãe dela fosse um pouco mais responsável, mais prudente, menos codependente e menos querer cair na cama de tudo que homem que ela via pela frente? É o caso de hoje e nos vemos. Até mais.